Deus não vai ficar chateado, não vai fazer birra, não vai ficar mal-humorado, nem vai mudar o que ele é, porque você, mero mortal, mera criatura, não quis adorar quem ele é. Tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Essa daqui é a aula de número 3 do assunto sobre criação, queda e redenção. Eu sou o presbítero de Jair e estou feliz de ter você por aqui. Vamos dar início à aula? A nossa aula de hoje, ela vai dar continuidade ao que a gente parou há 2 aulas atrás. Se você não assistiu, vou deixar aqui o link aqui da playlist aqui, né, no card aqui. Volta lá, assiste que é para você entender os pressupostos e as coisas que a gente já tratamos aqui referente ao tema, ok? Então, para quem já está aí conosco, vamos para o estudo sem mais demora. Primeira coisa que a gente vamos tratar hoje, o assunto do momento de hoje é sobre a nossa liberdade. E por que que a liberdade está no assunto da criação, queda e redenção? Na aula passada, nós percebemos que depois que Deus terminou de criar tudo, ele viu tudo que havia criado e deu relatório. Isto é muito bom. E viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Então, tudo que Deus criou é bom. E dentro dessa criação, Deus criou a liderança. No capítulo 1 de Gênesis, verso 26, ele deu ao homem o direito de governar, dominar sobre as coisas existentes. Ele criou a família, verso 27 e 28, e no capítulo 2, que também está incluso dentro do capítulo 1, ele criou a liberdade, deixando o homem livre, dizendo: de toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis e nem nela tocareis, para que não morrais. Então, para a gente se situar aqui, a primeira coisa que devemos fazer é definir, tá, mas o que é liberdade? Pergunta aí pro teu amigo aí, pro teu pai, pra tua mãe, pro teu vizinho, para quem tá assistindo, pra tua esposa, teu marido, pergunta para ele: você sabe o que é liberdade? Na maioria das vezes você vai ter uma definição de liberdade que é diferente. E aliás, os seres humanos eles têm definições diferentes para o que é liberdade. E nós vamos trabalhar um pouquinho também nesse vídeo a respeito disso. Mas vamos lá. O que que seria a liberdade? Liberdade, no melhor dos conceitos, a liberdade é conseguir cumprir regras. Liberdade é cumprir regras. Isso daqui já vai na contramão da maioria das coisas que talvez você já ouviu. Porque para muitas pessoas, quando você está vivendo debaixo de regras, quando você está cumprindo preceitos, doutrinas, essas coisas, você na verdade não é livre, você é preso àquela doutrina, certo? Só que a definição de liberdade à luz da Bíblia é totalmente o oposto. Deus tinha criado regras e fez tudo perfeito. A regra era manter-se dentro daquilo que era perfeito, era não contrariar aquilo que era bom. E Deus deixou ao homem a liberdade, ou seja, deu a ele o direito de contrariar aquilo que era bom, quando deu a ele o direito da liberdade. Deus deixando a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem estava à altura de viver aquela regra. A liberdade do homem mantinha ele à altura de viver a regra daquilo que tinha sido criado. Exemplo, Deus criou tudo bom e deu diagnóstico, viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. E essa beleza, essa bondade, tudo que Deus havia criado, onde não havia nada de ruim, de mal e tudo mais, o homem estava incluso no meio. E se ele se mantesse no seu padrão original, ele continuaria à altura de viver sem nenhuma influência. Porém, após a tentação, nós sabemos que o homem errou e pecou, e a partir de então o pecado entrou no mundo e entra para escravizar a humanidade. Dessa forma, hoje o ser humano ele já não é livre. Desde o momento em que nasce, ele é um pecador. A liberdade, Adão teve a opção de escolher sem influência nenhuma. Porém, como ele estava naquilo ali, a definição da liberdade de melhor maneira seria estar à altura de viver uma regra. E para que a regra existe? É para prender a tua liberdade? Não. A regra existe para preservar você. Exemplo, você que tirou a habilitação há pouco tempo, ou já tem ela há um bom tempo, você sabe que você andando na Marginal Pinheiros, às vezes você vai andar a 60 por hora, a 30 por hora, a 60 por hora, 70 ou 90 por hora. E essas velocidades existem não para tolir a tua liberdade, você não pode dirigir, mas sim para preservar você. Às vezes é uma curva mais fechada e você tem que reduzir a velocidade. Então, para você se manter andando livremente, sem sofrer nenhum acidente na rodovia, na avenida, existem as leis de trânsito. Então, a liberdade é conseguir cumprir essa regra.
Observe-se que quem é escravo do pecado ou de alguma coisa que não deixa ou não dá a ele a capacidade de viver à altura dessa regra, essa pessoa não é livre, ok? Estou filosofando demais, não estou não? Mas não é somente isso não. Temos aí um debate aí que eu gostaria de trazer aqui, que é a visão de liberdade de Immanuel Kant e do apóstolo Paulo. O que que Immanuel Kant define? Immanuel Kant era um filósofo muito bom no que fazia, e na definição dele de liberdade, ele diz que você é livre quando faz aquilo que você não quer. Dá uma olhada aí comigo. Para Immanuel Kant, você é livre quando faz o que você não quer. E por que que ele define isso? Para Immanuel Kant existem duas diferenças entre vontade e desejo. O que é que seria o desejo? Seria mais ou menos o instinto humano, ou seja, coisas instintivas. Você está com fome, seu instinto quer que você coma. Você tem desejos controlados pelas suas emoções, muitas coisas que você quer às vezes, e o seu querer ele deve ser subjugado, o desejo deve ser subjugado pela vontade, que é a capacidade racional sua. Então, a capacidade racional deve subjugar o desejo, e para ele você é livre quando você faz o que você não quer. Por quê? O teu desejo quer que você coma tal comida, mas a tua vontade, ela faz, raciocina aquela situação e diz, tá, você quer comer essa comida, mas essa comida não pertence a você, pertence ao Joãozinho, a Mariazinha. Então, você comendo isso é algo errado. Então, você queria comer, mas o seu racional, a sua vontade te disse para não fazer isso. Então, seu desejo é subjugado pela vontade e você se torna livre quando você controla os seus desejos pela vontade. Então, você é livre quando faz aquilo que você não quer, ok? Porém, nós temos do outro lado aí o apóstolo Paulo falando conosco. Romanos 7, Paulo vai fazer menção a um diálogo dele com ele mesmo. Ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo e dessa morte? Paulo vai dizer que o ser humano ele já nasce pecador. E que mesmo tendo encontro com o evangelho, ele ainda tem dentro dele duas naturezas. A natureza agora de Cristo, ou seja, foi nascido uma nova criatura dentro dele, mas também tem a natureza pecaminosa. Então ele tem essas duas naturezas conflitando dentro de si para que ele possa tomar as suas decisões. Então, ao mesmo tempo, ele tem duas naturezas, uma dizendo para ele faça e a outra dizendo não faça. E o melhor é que ele vai dizer ainda o seguinte, porque não faço o bem que quero. Ou seja, aquilo que meu intelecto concorda não é o que eu estou fazendo. Então, para a definição de Immanuel Kant, Paulo está dizendo claramente: eu não sou livre. Ou seja, eu não tenho essa definição de liberdade que você está me dando aí. Eu não consigo controlar os meus impulsos pecaminosos. Isso está além de mim. Eu, como ser humano, não subjugo o pecado que existe. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: miserável homem que sou, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Até que ele apresenta a liberdade do cristianismo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo Jesus, nós conseguimos subjugar a natureza do pecado para assim poder receber, de certa forma, uma liberdade para escolher. Então, para Kant, para Immanuel Kant, você é livre quando você faz aquilo que você não quer. Para Paulo, ele vai dizer: por conta do pecado, você nunca vai fazer plenamente aquilo que você quer, porque você tem uma outra natureza dentro de você. Então, no Evangelho, a liberdade existe em Cristo Jesus, subjugando a nossa natureza pecaminosa, ou seja, uma natureza divina, sufocando a nossa natureza pecaminosa e nos fazendo cada vez mais parecido do que Cristo. É aí, com Cristo, né? É aí então que pareceremos mais com Ele e teremos a liberdade de estar à altura dos projetos de Deus. Nesse caso, a Bíblia vai dizer que a gente conseguimos cumprir a justiça de Deus não pelas obras, mas pela fé. Então, por conta da fé no que Cristo fez, nós estamos à altura das regras que Deus colocou para que nós chegássemos à eternidade. Consegue entender isso aqui? Rapaz, isso aqui é maravilhoso demais. Mas também temos a terceira definição e é aquela o jargão, né, da maioria, né? Mas quem cumpre regra não é escravo? A pergunta é: Deus é livre? A questão é: Deus pode pecar? Deus pode mentir?
Deus pode não ser fiel? Então, nessa questão, então existe uma regra que prende Deus. Não, não é que existe uma regra que prende Deus. É essas coisas que existem, que mantêm ele no mesmo lugar de Deus. Ou seja, se ele fosse um Deus e mentisse, fosse infiel, fosse não verdadeiro com o que ele fala, ele já não seria mais o Deus da igreja. Ele não seria Deus, porque isso contrariaria ele mesmo. E o que a palavra diz é que em Deus não há sombra de variação. Então vemos aqui o diálogo aqui entre Paulo e Kant. Para Kant, você é livre quando você subjuga a sua natureza pelo seu intelecto. E para Paulo, você, por mais que você tenha um intelecto firmado, porque com a mente concordo com a lei de Deus, mas tem uma outra lei que combate contra a lei do Espírito dentro de mim, a lei do pecado. Então, o desejo está infestado por uma força chamada pecado, que é uma inclinação para contrariar a Deus, e por isso ele não consegue ter essa plena liberdade pelo próprio esforço, até que ele brada dizendo o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé, nós conseguimos subjugar a natureza pecaminosa para viver à altura do projeto de Deus. Glória a Deus. Mas não é somente isso, temos mais coisas aqui. Dá uma olhada aqui comigo no que Atos capítulo 17, verso 24 ao 27 vai nos dizer, observando aqui que nós estamos nessa lição, estamos trabalhando, tratando abertamente e diretamente sobre a questão de quem criou, por que criou e para que criou. Então, vamos trabalhar aqui Atos dos Apóstolos, que vai nos mostrar por que Deus criou tudo. Observa aqui o que esse texto aqui está nos dizendo. Vamos lá olhar? Do verso 24 ao 25, você vai perceber que esse Deus está além de toda a criação. E ele não depende de nada da criação para ser Deus. Ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco é servido por mão de homem, como se necessitando de alguma coisa. Isso daqui faz bem olhar e perceber, o caro ouvinte, ou amigo, colega aí, irmão, que sabe ou conhece alguém que tem aquela mania de meio que achar, não falar abertamente, mas meio que pensa: ai, se eu não for para o culto, parece que Deus vai ficar chateado, sabe? Tipo, Deus vai ficar triste, não vai gostar, vai ficar mal-humorado comigo, porque eu não fui no culto adorar. Irmão, Deus criou tudo. Ele não depende dos humanos para nada. Na verdade, Deus não ganha nada em nos manter vivo. Pronto, resolvido. Deus não ganha nada em nos manter vivo. Porém, ele nos mantém por misericórdia. Então, se você rejeita o cultuar, o agradecer, o venerar a este Deus, é direito seu. Porém, irmão, Deus não vai ficar chateado, não vai fazer birra, não vai ficar mal-humorado, nem vai mudar o que ele é, porque você, mero mortal, mera criatura, não quis adorar quem ele é, tá bom? Então, uma coisa aqui que podemos perceber a respeito do nosso Deus é que ele, sendo o criador de todas as coisas, não habita em templo feito por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. O texto vai dizer: pois é ele mesmo quem dará a todos a respiração e as demais coisas. A gente só estamos respirando porque ele nos deu respiração. Só temos o espírito ainda em nós porque ele nos deu esse espírito. Temos vida porque ele nos deu vida. Verso 26 vai dizer: e de um só fez todas as gerações dos homens para habitar a terra. Paulo aqui está confirmando mais uma vez que a criação do mundo não é uma evolução, mas foi de um homem a partir de então que foi tudo criado. Para habitar a terra, determinando já seus tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27 vai dizer por que Deus fez isso. Por que Deus criou tudo? Se hoje teu filho, pai, perguntar para você por que Deus criou todas as coisas, você sabe responder? É só você mostrar esse texto para ele aqui que vai resolver toda a questão. Verso 27 vai dizer: para que buscassem ao Senhor. Porventura, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Observa que interessante. Tudo que Deus criou, planeta, sistema solar, os mares, os peixes, as aves do céu, as árvores, as sementes, os fungos, tudo que hoje existe, Deus criou para que nós o buscássemos. Tudo revela quem ele é. Tudo revela que Deus criou isso tudo. A criação faz menção de o Criador. E tudo que Deus criou foi com o fim de que a gente o buscássemos. E porventura, até apertando, apalpando com a mão, nós o pudéssemos encontrar, se bem que ele não está longe de cada um de nós. Então, o texto ainda vai concluir ainda para nós aqui no verso de número 28, dizendo que nele vivemos, nos movemos
e existimos. Então a vida, o movimento e a existência só é possível quando se está ligado ao Deus que criou tudo. Você só está vivo porque Deus te mantém vivo. Você só está aqui comigo assistindo esse vídeo porque Deus te mantém vivo para poder assistir esse vídeo. Entendeu? Então, para concluirmos a nossa lição de hoje, podemos perceber que, primeiro, Deus, ele é um Deus que criou todas as coisas e ele é um Deus bom. Deus é o criador de tudo. Segunda lição que podemos aprender aqui na lição de hoje é que Deus, ele é um Deus bom. Ele fez tudo bom. E a terceira lição que podemos aprender na lição de hoje é que Deus, ele é um Deus que, como ele fez tudo bom, ele fez tudo criado e toda a criação foi feita para que nós pudéssemos buscar a face dele e saber quem ele é. Então, que a criação venha revelar a você que o teu Criador existe e que você não precisa de um livro de filosofia para que prove para você que esse Deus existe. Aliás, toda filosofia vai ter lá um seu ponto de razão por trás. Porém, a fé cristã, ela também é racional e existem motivos, provas que compõem e que dá para a gente chegar à conclusão que o nosso Deus é mais real do que todas essas coisas que a gente temos ouvido durante a vida inteira. Então, que Deus te abençoe. Te encontro na próxima aula, onde daremos início à doutrina do pecado, ramatiologia, e é a parte da queda da nossa lição. Já estudamos sobre criação, já estudamos, vamos iniciar a queda, depois falaremos sobre redenção. Que Deus abençoe a sua vida. Conto com você na próxima aula. Fique conosco nessa playlist. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar aquele like. Tá bom? Deus abençoe.